vinde a mim todos vós que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Você irá ouvir agora mais uma homilia com o nosso pároco, Padre Tiago Azevedo, da Paróquia dos Santos Anjos, no bairro do Leblon, Rio de Janeiro. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. E essa palavra tão forte que acabamos de ouvir no Evangelho, quando o nosso Senhor olha aquele povo, olha aquelas pessoas e faz um clemente convite: vinde a mim. Um convite de clemência, de amor, de misericórdia. Jesus está vivendo em um contexto onde os chefes dos sacerdotes, os chefes dos judeus, sobretudo aqueles que estavam no templo, estavam profundamente corrompidos. E há 2 ou 3 semanas atrás nós ouvíamos o Evangelho dizer que Jesus olhava para aquelas pessoas e sentia compaixão delas, porque elas estavam como que ovelhas sem pastor. Agora, nosso Senhor olha o seu povo e, percebendo este cenário de dor, até mesmo de abandono, faz um convite a essas pessoas: vinde a mim. Aqui, amados irmãos e irmãs, vem ao meu coração uma frase do Papa Bento XVI. Guardem bem esta frase: o cristianismo, abre aspas, o cristianismo não é um conjunto de regras ou proibições, mas um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fecha aspas. Sim, porque nós corremos um certo risco de entender a religião, e esse era o grande medo daquelas pessoas que se aproximavam de Jesus, porque elas viam no judaísmo de sua época uma religião profundamente pesada de se viver, proibitiva, com inúmeras regras e preceitos. E nosso Senhor se aproxima daquelas pessoas, as convida a estarem próximas dele e faz um convite totalmente diferente. Ele diz a elas: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Do que Jesus está aqui falando? Eu não sei se você sabe o que é o jugo. A palavra jugo daquela época era a corda que se amarrava naquele carro de boi para arar a terra. Então, ou seja, o boi, o animal, era amarrado com jugo, com uma fita de couro, e ia arrastando aquele jugo para ir arando a terra. Pois bem, quando o nosso Senhor fala para aquelas pessoas, sobretudo num ambiente agrícola, esse jugo, e elas entendiam muito bem, porque quem trabalhava no campo amarrava isso nos animais. Ele diz a elas: olha, o meu jugo não é esse pesado, o meu fardo não é esse pesado, pelo contrário, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está convidando a estas pessoas que o ouvem é: eu não vim propor a vocês um caminho como esse que está sendo proposto, com inúmeras regras e proibições. Eu já vos disse em outra ocasião, mas penso que aqui cabe repetir. A lei de Moisés tinha 10 mandamentos, o decálogo, as tábuas que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Mas na época de Jesus haviam 613 preceitos farisaicos. Daqui vem talvez um pouco esse termo que nós utilizamos, o farisaísmo, regra para tudo. Nosso Senhor, num outro trecho do Evangelho, criticou isso. Vocês têm regras até para lavar as vasilhas, o jeito certo de lavar as mãos. Vocês criam regras para tudo, mas vocês estão colocando essas regras no povo. Nem vocês mesmos estão vivendo essas regras. Por isso, nosso Senhor olha para aquelas pessoas e convida a um novo caminho. Aqui, amados irmãos e irmãs, esta palavra de nosso Senhor não é só para aqueles que ouviam lá no primeiro século. Essa palavra é para nós hoje. Não podemos entender o cristianismo, não podemos entender a nossa religião, a nossa fé, como um conjunto de posso, não posso, devo, não devo. Isso é que muitas vezes corremos o risco de viver a religião mais por medo do que por amor,
mais por atrição do que por contrição. Eu não sei se você sabe a diferença dessas duas palavras. Atrição é um arrependimento que se dá por medo do inferno, medo de punição, medo do castigo. Contrição é o arrependimento que se dá por perceber que ofendemos ao amor de Deus, não correspondemos ao amor que recebemos. É este o grande convite que hoje nosso Senhor nos faz. Quando nós, muitas vezes, corremos o risco de viver uma fé baseada nesse conjunto de regras e proibições, acabamos até vivendo-a por um tempo. Não são raras as vezes em que no confessionário eu escuto pessoas que vêm se confessar: padre, eu não me confesso há 15, há 20, há 30, 40 anos. E eu tenho uma certa curiosidade de perguntar sempre para essas pessoas duas coisas: por que você se afastou? E por que você voltou? E muitas vezes, se não a maioria das vezes, muitas vezes o afastamento se dá porque acharam a religião profundamente pesarosa, punitiva, ou porque viam um contra-testemunho em quem as obrigava a viver a fé. Recebiam obrigações, mas não viam um testemunho da fé. E a segunda resposta: por que você voltou? Na maioria das vezes, em primeiro lugar, porque alguém deu um bom testemunho de fé para aquela pessoa. E em segundo lugar, porque tentaram encontrar a felicidade de inúmeras maneiras, inúmeros lugares, e não as tendo encontrado, voltaram para Deus, que é a fonte da verdadeira alegria. Aqui, isso me leva ainda mais a enfatizar esse ponto: a necessidade de entendermos a fé, de entendermos a nossa religião como um encontro verdadeiro com Cristo. As regras, os mandamentos e as leis, sim, que deveremos viver, nós as viveremos como consequência de um encontro verdadeiro com Cristo. E mais, quando se ama, quando se verdadeiramente se ama o outro, se entende que o compromisso com o outro não é um fardo, não é um peso, mas é um gesto de amor. Hoje nessa missa, por exemplo, nós celebramos 68 anos da vida matrimonial de um casal. Quando nós celebramos isso, um gesto de amor, de renúncia, de abnegação, nós não celebramos 68 anos de peso. Celebramos 68 anos de um compromisso que, vivido com amor, se tornou leve. E aqui eu não falo somente para esse casal, mas para tantos outros casais e famílias que aqui estão. Analogamente, o nosso compromisso com Deus funciona da mesma maneira. Eu sou fiel a Deus não por medo, mas para corresponder ao amor que dele recebo. Eu busco vir à Santa Missa não somente porque é um preceito da lei de Deus, dos mandamentos, mas porque eu tenho necessidade de estar na presença dele. Oração não é obrigação, oração é necessidade. Uma frase que muito bem define isso é de Santa Elizabeth da Trindade, uma santa carmelita, que dizia: a oração é a respiração da alma. Repita isso: a oração é a respiração. Se o corpo não respira, ele asfixia. Se a alma não reza, da mesma maneira morre por asfixia. E aqui eu volto. Quando o nosso Senhor no Evangelho olha para aquelas pessoas e fala disso, e elas compreendem profundamente o que Ele está dizendo, e as convida a estarem com Ele, a estarem mais próximas dEle, dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Notem estas duas características que nosso Senhor coloca para si mesmo. Pouquíssimas vezes nosso Senhor falou de adjetivos próprios seus. Este Evangelho é um destes: eu sou manso e humilde de coração. Aqui, sem sombra de dúvidas, todos nós nos recordamos sempre daquela ejaculatória que rezamos quando olhamos uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Podemos rezá-la agora também: Jesus, manso e humilde de coração,
fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quando nós olhamos uma imagem, um quadro do coração sacratíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos a Ele a graça de vivermos estas duas características que são dele, que Ele próprio disse que tem essas características, mansidão e humildade. Quando nós olhamos para Ele, de certa maneira pedimos isso, nós estamos pedindo a graça de viver aquilo que primeiro Ele nos disse. Como é que eu faço para experimentar em minha vida este jugo suave, este fardo leve de nosso Senhor? Eu, que talvez, quando ouvimos esse Evangelho, talvez muitos de nós tenhamos já nos encontrado um pouco nisso. Quantos de nós, às vezes, não nos encontramos também cansados e abatidos? Quantos de nós, muitas vezes, quando o nosso Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes a vida, os compromissos nos cansam, não é verdade? A vida da família, ou o trabalho, ou o cotidiano de nossas vidas, às vezes é cansativa a rotina que talvez muitos de nós tenhamos. Pois bem, nosso Senhor não está falando aqui de um cansaço inimaginável e longínquo, não. Ele está falando deste cansaço que às vezes sentimos, seja este um cansaço físico, seja este um cansaço psicológico, ou até mesmo um cansaço espiritual. Hoje Ele nos chama a estarmos próximos dEle. Hoje mais cedo, quando acordava e olhava pela janela para ver como estava o tempo, ainda um pouco nublado e tudo mais, mas olhando o Cristo Redentor, eu pensava exatamente neste Evangelho. Nem todos sabemos, mas a imagem do Cristo Redentor é uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. No peito do Cristo Redentor tem o coração para fora, e a única parte revestida por dentro é o coração. E eu imaginava aquela imagem com esta fala, porque a imagem do Redentor de braços abertos é convidativa, e ainda que tenha todo o seu peso turístico, mas para nós que temos fé, ela é convidativa quando nós a associamos com esta palavra que hoje rezamos. A imagem do Cristo de braços abertos e dizendo isso: vinde a mim todos vós, vinde a mim quem está cansado, vinde a mim porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vinde a mim. E que bom que nesse domingo, que bom que nesse dia do Senhor você ouviu esta fala. Mais do que você querer estar aqui, ou mais do que ter vindo aqui por um motivo qualquer que o seja, pelo convite de alguém, creia em nome de Deus, que hoje este convite foi de nosso Senhor para você. Foi Ele quem te quis aqui, foi Ele quem, no meio da tua semana corrida, dos compromissos da semana que passou, ou das preocupações da semana que virá, foi Ele quem te trouxe aqui hoje para te dizer isso: vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amados irmãos e irmãs, a vida dos santos e santas, e pense no santo ou santa que quiser, talvez o seu santo ou santa de devoção, a vida dos santos e santas não foi fácil. Todos eles também tiveram as suas provações, as suas lutas. Muitos deles tiveram sofrimentos talvez bem maiores, inimagináveis do que os nossos. Mas todos eles compreenderam, verdadeiramente compreenderam, em algum momento da sua vida, da sua história e da sua conversão, eles compreenderam que somente com Jesus poderiam ser felizes. Hoje, este convite também é feito para nós, somente com Ele, somente na presença dEle, somente caminhando lado a lado com Ele, olhando o coração de Jesus, ouvindo a sua palavra, nós teremos forças para seguir em frente e mais, teremos forças para verdadeiramente viver tudo aquilo que Ele nos convida a viver. Porque se formos verdadeiramente capazes de viver a sua palavra, também receberemos a sua promessa: vinde a mim, benditos de meu Pai,
vinde para o Reino Celeste, para a morada que Ele nos preparou. Que esse domingo, dia do Senhor, renove as nossas forças e esperanças. Eu comecei e termino com essa mesma frase do Papa Bento XVI. O cristianismo não é um conjunto de regras ou proibições. É um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus Cristo, nosso Senhor. E você, já entendeu isso? Você já entendeu que não são regras? Você já teve esse encontro verdadeiro e pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo? Um instante de silêncio, meditemos sobre essa palavra. Você acabou de assistir a mais uma homilia com o nosso pároco, Padre Tiago. Venha nos visitar, Avenida Frânio de Melo Franco, número 300, no coração do Leblon, Rio de Janeiro. Somos a paróquia Santos Anjos e estamos juntos, crescendo em graça e fé, paz e bem. Do céu, quem crer em mim irá vir.